Então, hoje, o tema desta exposição é a justiça divina. Nós estamos aqui num contexto que é o de procurarmos entender, compreender a vida, compreender aquilo que somos, e por isso chegamos a este ponto que é o procurar, através da doutrina espírita, esse conhecimento. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é aquela que nos traz, nos baliza a nossa vida com aspectos que até então nos eram um pouco, nos passavam um pouco despercebidos. E que são eles, primeiro, a noção muito clara de que não existe morte, a informação de que desenvolvemos as nossas capacidades e nos aperfeiçoamos através de reencarnações sucessivas, geridas pela lei de causa e efeito, que temos a possibilidade, que nos traz um esclarecimento muito grande, de comunicar com o mundo espiritual. Não havendo morte, nós, à semelhança dos espíritos que neste momento não estão aqui connosco, que estão no mundo espiritual, também passaremos por lá e devemos comunicar-nos com aqueles que estão aqui numa situação de encarnado e vivendo uma determinada vida. Então essa comunicação é muito importante e é com base nela, aliás, que a doutrina espírita foi estabelecida. Kardec traduz esta perspectiva da doutrina de uma forma muito interessante, numa frase muito simples, mas que é realmente uma síntese disto, que é nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, nascer, morrer, renascer ainda, refere-se precisamente à questão das reencarnações sucessivas. Nós vamos tomando vários corpos, vivendo determinadas vidas sucessivamente, conforme as nossas necessidades. Depois, o que é progredir? Progredir sempre, diz progredir, explica-nos o Evangelho, que é progredir moralmente. É fundamentalmente isso que é a nossa grande preocupação, o nosso grande esforço deve se centrar na melhoria da nossa condição moral, desenvolver as nossas virtudes. E, portanto, esse progredir moralmente, como é que os espíritos nos ensinam, nos explicam o que devemos fazer? Todos nós já sabemos. É pelo combate àquilo que são os nossos grandes vícios morais. Egoísmo e orgulho. E esse combate é facilitado pela prática daquilo que os espíritos nos explicam que é a caridade. Caridade que nos conduz ao amor. Portanto, este é o caminho que nós temos que seguir para, de facto, sermos felizes, que é aquilo que todos nós ambicionamos. A lei que é referida nesta frase de Kardec, tal é a lei, são as leis divinas. As leis divinas, de entre elas, podemos, de facto, fazer sobressair aquela que é um pouco o resumo de tudo, talvez os aspectos mais importantes das leis divinas, que são a justiça, o amor e a caridade. É a última das leis que nos é apresentada pelo mundo espiritual, a lei de justiça, amor e caridade. E essa justiça divina, que é falada nessa lei, é suportada precisamente pelo processo das reencarnações sucessivas, pela lei da causa e efeito e pelo livre-arbítrio que nos é concedido. Então, este é o enquadramento, digamos, daquilo que nos conduz neste momento, pelo conhecimento que temos, nas nossas vidas. No fundo é isso. Divaldo Franco, o médium conhecido de todos, caracteriza muito bem o apostolado de Jesus, dizendo assim: dizemos, aqueles que estão no âmbito da doutrina, a fazer o seu trabalho, como apóstolos de Jesus atuais, no mundo moderno, dizer 1000 vezes a mesma coisa e recomeçar na 1000ª vez com a mesma vontade e alegria, mesmo sem perceber resultados palpáveis naqueles que nos estão a ouvir. Portanto, é um trabalho perseverante, constante, de esforço, de que não procuramos ver os resultados,
mas que sabemos, por aquilo que é o nosso conhecimento, que existem. Se não existem neste momento, existirão mais tarde. Estamos a ajudar aqueles que nos ouvem e que não conhecem a vida a ser melhores, se não agora, no futuro. E, portanto, é isso que a doutrina espírita espera de nós, esse apostolado, digamos assim. Essa atitude, conduta espírita, baseia-se fundamentalmente na fé raciocinada que o Espiritismo nos traz e depois nas questões como a prática da caridade, como eu já referi. No sentido de desenvolver as virtudes contrariando os nossos defeitos. Virtudes importantes, a mais importante de todas, a humildade, que nos é ensinada e exemplificada por Jesus. Mas outras também, como a paciência, a tolerância, esse conjunto de virtudes que são muito importantes na nossa vida. E, portanto, esta vida material, as vidas materiais que nós temos, as vidas sucessivas que nós temos, são fundamentais para a nossa purificação, para a nossa evolução, para a melhoria da nossa condição. E elas são, obviamente, adequadas às necessidades de cada um. Que dificuldades é que nós temos aqui? Temos as dificuldades que resultam da vida em grupo, de espíritos tão diferentes como somos nós todos, embora dentro do mesmo grau evolutivo. E, portanto, suportar os outros, como diz a irmã Rosália no Evangelho, é o mais difícil na nossa experiência de vida. Suportar os outros pelas diferenças, porque isso implica o exercício do amor. E o amor é o ponto de evolução suprema a que nós vamos chegar quando formos espíritos perfeitos. E, portanto, estamos ainda muito longe disso. Exercitamos, procuramos fazê-lo através da caridade, mas ainda estamos longe disso. Portanto, é difícil, muitas vezes, manter esse equilíbrio, sermos capazes de fazer essa aceitação do outro e convivemos com ele de forma pacífica, amorosa, para que consigamos todos progredir em conjunto. E, portanto, é assim, com esse esforço, que nós combatemos, pela prática da caridade, que é, eu costumo chamar o braço direito do amor, que nós conseguimos combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são as causas de sofrimento que nós temos. É só isso. São só estas duas coisas. Que simples que é. Claro que nós estamos, embora nós aqui todos dentro do mesmo grau evolutivo, temos de facto condições diferentes, experiências diferentes, momentos diferentes. E conforme esse nosso grau evolutivo, nós vamos avançando de forma diferente uns dos outros, uns mais rapidamente do que outros, para essa perfeição a que estamos destinados. Então devemos aceitar como somos, nós primeiro, e depois o outro, não julgando, entendendo, procurando ajudar naquilo que achamos que está errado, sem humilhar, sem forçar. Devemos estar bem connosco próprios. Portanto, defender aquilo que dentro do que é o nosso grau evolutivo nós achamos como certo. E essa é a única postura que podemos ter. Mesmo que algumas das coisas que passamos estejam erradas, devemos estar de bem connosco próprios. É o nosso momento evolutivo, o nosso grau evolutivo. Alguma coisa de útil, com certeza faremos, se fizermos isso. Porque, eu digo fazer porque o que conta, como Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras. O que conta são as ações. As palavras são muito importantes, as palavras são armas. As palavras ferem ou elevam, mas as ações, que são aquilo que nós fazemos, é de facto o que é mais importante. No Livro dos Espíritos, a propósito da lei de causa e efeito das provas e expiações, na questão 258, Kardec pergunta, quando a erraticidade, e a erraticidade é o tempo em que estamos no mundo espiritual entre reencarnações sucessivas, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, que será a seguinte da nossa vida, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E respondeu os espíritos, ele próprio, o espírito, escolhe o género de provas por que há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E Kardec pergunta, mas não é Deus que define isso? Diz, Deus já fez o seu trabalho, estabeleceu as leis divinas que regem tudo. E elas são perfeitas e imutáveis. E tudo aquilo que funciona no mundo material, espiritualmente falando, está sujeito a essas leis. O que Deus nos diz é, vocês têm liberdade para fazerem como quiserem. Dentro deste quadro, façam as vossas escolhas. E, portanto, de facto, nós temos na nossa mão o nosso futuro. Esse livre-arbítrio é que nos vai permitir moldar as nossas vidas e avançar de uma forma mais rápida, de uma forma melhor, de uma forma pior, naquilo que é esse nosso caminho, essa nossa caminhada. Adenauer Novaes diz assim, as ações humanas levam a consequências, nada fica sem resposta. Toda a ação corresponde a uma reação. Porém, acreditar que tal reação obedeça de forma linear a uma ação precedente é admitir o determinismo. Isto é, nós, a nossa experiência no curso da vida espírita e do trabalho que se faz na casa espírita, entendemos que
cada um é diferente do outro. E quando eu vejo um determinado acontecimento que é um efeito de um determinado acontecimento anterior, que é a sua causa, eu posso ter 1001 razões diferentes para que isso aconteça. E que aconteça de forma diferente. Não há determinismo nesse sentido. Portanto, a compreensão do outro e dos seus problemas e procurar ajudá-lo nessas dificuldades tem muito a ver com aspectos psicológicos da vida. Portanto, há as particularidades que é preciso ter atenção e que se vão desenvolvendo e que vamos apreendendo e melhorando, portanto, a nossa ação de apostolado, de doutrina, digamos assim, através dessa experiência de vida, com tantas situações que passam e que vamos entendendo que elas não são de facto iguais. E diz a de Novaes no fim, há apenas um determinismo para o espírito, que é a evolução. O único determinismo que existe é aquilo que está absolutamente definido e do qual nós não podemos fugir é sermos perfeitos. É essa caminhada que nós estamos a fazer. Diz a doutrina espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita, o que é o mesmo que o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. Transformação moral. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Estas más inclinações são o contrário das virtudes que nós pretendemos desenvolver. E, portanto, esta frase que define o verdadeiro espírita, que é o bom espírito, diz-nos que o caminho é um caminho de mudança constante, de progresso, de trabalho, esforços para conseguir uma determinada coisa. E quando estamos nesse caminho, estamos no bom caminho, porque ainda não somos perfeitos. É o trabalho para chegarmos a essa perfeição. O egoísmo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é, portanto, nós já vimos que o egoísmo e o orgulho é que estão na base de todos os nossos problemas. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças e a sua coragem, porque é um combate contra nós próprios. Nós estamos a explorar aquilo que são as nossas capacidades, que são iguais em todos nós, em pontos diversos do nosso desenvolvimento, e, portanto, esse esforço de procurar a nossa reforma íntima, mudar aquilo que está mal em nós, no sentido de transformar defeitos em virtudes, é um esforço hercúleo. E que temos que fazer. E por isso demora muito tempo. E o egoísmo é, no fundo, a razão de todos os males, como diziam os espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Pergunta Kardec. Eles dizem, temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há egoísmo. Muito bem. E então, se esta é a causa dos nossos males, como é que nós o podemos destruir? Como é que nós podemos destruir o egoísmo? É pela nossa espiritualização, pela compreensão que a nossa vida não é esta vida que estamos aqui a viver agora. Ela faz parte do nosso progresso, mas esta não é a nossa vida. A nossa realidade é uma realidade espiritual. E, portanto, os espíritos dizem assim, o egoísmo vai se enfraquecer na medida em que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o espiritismo vem facultar do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. O egoísmo assenta na importância da personalidade, nós entendemos isso. Então, se combatermos a personalidade, percebendo, como dizem os espíritos, que a nossa vida não é esta, é que gera o egoísmo, a vida que gera o egoísmo é a vida material. Os interesses materiais é que nos geram o egoísmo. Porque nós, para estarmos em sociedade com o outro, também temos que cuidar das nossas coisas, isso não é nenhum pecado, entre aspas, mas temos muitas vezes que ser egoístas no sentido em que temos que defender os nossos interesses. Portanto, há aqui um certo exercício que precisa de ser equilibrado entre aquilo que é o nosso interesse pessoal adequado e aquilo que é desadequado. Há um limite para isto. E, portanto, esse equilíbrio é o que nós temos que trabalhar todos os dias nas nossas decisões, nas nossas ações. E, portanto, destruindo essa importância da nossa realidade material face à vista da nossa realidade espiritual, sobretudo a futura, quando formos perfeitos, vamos reduzir às legítimas proporções aquilo que são as nossas preocupações materiais, entendendo-as apenas como um meio para o nosso progresso e, portanto, vamos realmente combater o nosso egoísmo naturalmente. Percebemos que ele não faz nenhum sentido. O que é o egoísmo do ponto de vista prático, a definição do egoísmo? Nós entendemos, mas os espíritos trazem-nos uma abordagem a isso de uma forma um pouco mais objetiva. Kardec pergunta assim, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, são defeitos, que são vícios que nós temos, todos sabemos, qual o sinal mais característico da imperfeição?
e os espíritos dizem o interesse pessoal. Então, o egoísmo é, de facto, o interesse pessoal exacerbado. É só isso. O interesse pessoal deve existir. As pessoas têm que lutar pelas nossas coisas, tudo bem. Mas, quando ele é exacerbado, passa a ser um interesse pessoal negativo. O interesse pessoal que vem prejudicar o outro. Então, o interesse pessoal, isso toda a gente entende, é aquilo que mais prejudica a nossa evolução. E, portanto, mesmo que nós tenhamos, todos temos com certeza virtudes já nesta fase da nossa vida, mas muitas delas são virtudes que ainda não estão suficientemente consolidadas. E, portanto, perante determinadas dificuldades, muitas vezes, como dizem os espíritos, estala o verniz e vem ao de cima, de facto, aquilo que nós ainda realmente somos. E este apego às coisas materiais é aquilo que nos traz as maiores dificuldades neste domínio. Portanto, o que aconselham os espíritos como meio mais eficiente de combater o predomínio dessa natureza material corpórea é a abnegação. E a abnegação é, de facto, um dos aspectos da caridade que é o mais difícil, porque a abnegação implica que nós, nas situações adequadas, sejamos capazes de deixar de nos preocupar com as nossas coisas para nos preocuparmos com as coisas dos outros, que naquele momento são mais importantes, em termos de valor para a vida. E, portanto, essa abnegação é aquilo que nós temos mais dificuldade em fazer. Allan Kardec, no Obras Póstumas, no seu livro Obras Póstumas, falando sobre o orgulho e o egoísmo, diz: a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação, do que o livro dos Espíritos não fala. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Logo, com esses vícios, egoísmo e orgulho, não é possível nem a verdadeira fraternidade, nem a igualdade, nem a liberdade, porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Portanto, entendemos isso e esta nossa preocupação com atacar permanentemente, perseverantemente, de forma atenta, estas nossas tendências básicas é aquilo que deve ser o nosso esforço. Porque só assim é que vamos conseguir progredir e melhorar. E, portanto, o Kardec diz-nos ainda que esse nosso entendimento dessas causas, a principal delas reside, evidentemente, diz ele, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. E isto é aquilo que claramente a doutrina espírita nos vem explicar. De onde é que nós vimos, o que somos, porque estamos aqui, para onde vamos, a doutrina espírita explica-nos isso perfeitamente. E então, vem-nos trazer um esclarecimento que é fundamental para essa nossa evolução. Portanto, como diz Kardec, a ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro é o que mais lhe prejudica. Por não saber de onde vem. Ele se quer mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar, nesta materialidade. Isto agora é que é importante, eu não sei o que é que vem a seguir, sou ignorante e, portanto, eu vou-me dedicar a explorar isto, no sentido de me sentir o melhor possível. Isto tendencialmente vai levar a que eu prejudique o outro, a que eu o ligue, pelo menos. E, portanto, esta identificação, como nos dizem os espíritos, com a vida futura, com aquilo que nós somos, isto é um pouco subjetivo, mas é essencial para nós fazermos a mudança. Porque se não entendermos isso, estamos sempre agarrados a uma questão que é, de facto, a vida material que nós conhecemos em cada momento aqui. Mas não se esqueça, quando estamos no mundo espiritual, vamos ter a noção do que é a vida no mundo espiritual. De que agora não nos lembramos. E todos os espíritos, e vamos já abordar isso um pouco mais à frente, com alguns exemplos, nos descrevem que essa situação na vida espiritual dá-nos muito mais clareza no nosso entendimento de nós próprios e dos outros e da vida. E por isso é muito mais dura e mais difícil. O Espiritismo diz-nos que nós somos todos iguais à nascença. Deus trata-nos de forma absolutamente igual, apesar daqui parecermos todos diferentes em tantos aspectos, e somos diferentes em tantos aspectos. Mas Ele trata-nos de facto de forma igual e dá-nos exatamente as mesmas condições para o progresso. Simples e ignorantes nascemos, perfeitos vamos ser. Então, nesta perspectiva, o que é que me interessa? Se eu sei que isto é assim, que esse é o meu determinismo, do ponto de vista que é um determinismo bom, eu ser perfeito e, portanto, ser feliz, o que é que me interessa a mim estar preocupado com ser orgulhoso, ser egoísta? Isso não me interessa rigorosamente nada. Aquele que hoje é meu inimigo pode ainda nesta vida ser meu amigo. Aquele que hoje age, na minha perspectiva e de acordo com o meu conhecimento, pior do que eu, pode ainda nesta vida vir a ser melhor do que eu. Porque a evolução depende de cada um. E o outro pode evoluir mais depressa do que eu.
Então vamos tratar todos com a tal fraternidade e o tal amor que é requerido para que haja essa harmonia que nos leve a, em conjunto, mais depressa chegarmos a esse momento da nossa felicidade. Isto acontece rapidamente? Não. Kardec dá o exemplo. A saúde, por exemplo, jamais a saúde volta de súbito a um enfermo. Entre a enfermidade e a saúde há sempre a convalescença. Diria que nós estamos em convalescença neste momento. E diz-nos ainda que o Espiritismo é, sem dúvida, o mais poderoso elemento da moralização. Porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. No capítulo 11 do Livro dos Espíritos, fala-nos sobre a lei de justiça. A lei de justiça que é, como Kardec questiona, esse sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias que nós desenvolvemos e que fazemos e que desenvolvemos com a nossa evolução? E os espíritos dizem: é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve o sentimento de justiça que está na nossa natureza. Mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Portanto, nós já temos o sentimento de justiça em nós. Nós temos em nós tudo aquilo que é bom. Portanto, a nossa situação de menos bom, de mal em determinadas situações, atitudes, ações na nossa vida, resulta do facto de ainda não conseguirmos extrair esse bom que está em nós. É um caminho para chegarmos ao bom. Nós não temos mal, nós não somos criados maus, nós somos criados com todo o potencial para sermos bons. Mas temos que fazer esse caminho. E depois Kardec, então como é que se pode definir a justiça? O que é justiça? Falamos da lei de justiça. O que é justiça? E os espíritos dizem, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Portanto, lá está a questão do relacionamento com o outro. Esta é a nossa dificuldade, porque achamos muitas vezes que os direitos do outro estão a infringir os nossos. O que é que rege a justiça? A justiça é regida pela lei. E a lei existe em dois domínios. Existe a lei humana, aquela que nós conhecemos, que ao longo das diversas gerações, dos séculos, se vai modificando para melhor. Nós hoje em dia, se virmos as leis que existiam no tempo dos romanos, na Idade Média, etc., hoje estão completamente sem sentido. Mas naquela época tinham uma justificação. O próprio Evangelho, o conhecimento de Deus e da nossa realidade, começa com Moisés, primeiro profeta, e com uma aplicação das leis divinas de uma forma muito mais dura, porque tinha a ver com a época. Jesus veio depois dizer e disse que não venho, digamos, acabar com essas leis, mas venho-vos mostrar que elas podem ser implementadas na nossa vida com o amor. Portanto, há uma época para tudo. E a lei humana vai evoluindo conforme nós vamos evoluindo. Mas acima dessa existe a lei natural. E, portanto, quando nós formos um mundo perfeito, naqueles mundos que já estão, onde habitam espíritos que estão praticamente a passar definitivamente para o mundo espiritual, a lei humana vai ser praticamente igual à lei natural ou à lei divina. É assim que vai evoluir. E então vai ser perfeita. E vai haver, de facto, justiça nesses mundos. Sendo certo que nós devemos entender que há, mesmo agora, e nós compreendemos isso e a doutrina espírita explica-nos isso, para além da lei humana, que rege e disciplina e castiga as situações desadequadas da nossa vida, das nossas ações na nossa vida, que são aquelas que todos veem e que são conhecidas de todos. Há aquelas que são íntimas, as situações desajustadas que nós temos, cada um de nós tem, e que é quase um segredo que nós temos tantas vezes, o que partilhamos com aquele que nos é mais próximo. E essas não são, sendo erros e sendo coisas desadequadas, não são abrangidas pela lei natural, mas são abrangidas pela lei divina, dela não escapamos. E, portanto, esta impressão no nosso coração das coisas boas tem a justiça, tem o amor, tem tudo aquilo que nós precisamos para, de facto, em cada momento, tomar as decisões adequadas para melhorar. Pergunta assim Kardec: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? Nós, porque estamos aqui todos juntos, temos obrigações especiais uns para com os outros? E os espíritos dizem assim: certo, temos.
E a primeira de todas é de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. E então, a justiça passa por respeitar o direito dos outros. E então Kardec pergunta assim: podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, o que é que lhe fará conhecer o limite desse direito? Então, onde é que termina o meu direito e começa o direito do outro? Como é que eu consigo avaliar que eu tenho que respeitar os meus semelhantes, o direito que ele tem? E então os espíritos dizem assim: o limite do direito que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Isto é, aquilo que eu achar que me está a ferir, aquilo que o outro está, na ação que está a ter comigo, está a ultrapassar os seus direitos, porque está a ferir os meus, é a mesma coisa que eu devo fazer quando estou a agir relativamente a ele. É o princípio da reciprocidade. Faz aos outros o que gostarias que fizessem a ti. Em tudo, isto é válido. E finalmente pergunta Kardec assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O homem que fosse verdadeiramente justo num mundo material, um homem. E o Espírito diz assim: o de verdadeiro justo é exemplo de Jesus. O que praticasse a justiça com toda a sua pureza era o verdadeiro justo, é exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Por isso, esta lei, a última das leis divinas que nós estudamos no âmbito da doutrina espírita, se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Eles estão absolutamente interligados. E, portanto, neste contexto e nesta explicação do que a doutrina espírita nos traz do ponto de vista do ensinamento, para nos ajudar na nossa vida, há a máxima adotada pela doutrina espírita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, no sentido que é ela que de facto nos permite evoluir. Fora dela nós não conseguimos fazer essa evolução. No livro O Céu e o Inferno, subintitulado A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e por isso também a nossa conversa de hoje tem o título A Justiça Divina, existe uma parte, a segunda parte desse livro tem um conjunto de depoimentos dos espíritos, das mais variadas condições evolutivas, onde eles falam sobre a sua situação no mundo espiritual depois de cada vida. Eles vêm dizer como é que se encontram perante, sobretudo a partir da última vida que eles tiveram, fazendo depois uma regressão a vidas anteriores, quando for o caso, e conforme as questões que lhes são colocadas. Esse conjunto de informação é muito interessante porque vem precisamente mostrar como é que funciona a justiça divina. Os exemplos são recolhidos, são organizados por tipo de espíritos, como dizem na introdução desta parte do livro, mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Portanto, são os espíritos felizes, são os espíritos sofredores, são os suicidas, etc, etc, etc. São os espíritos em expiações terrestres. Portanto, está classificado por um conjunto de espíritos e são selecionados um conjunto de comunicações que, como nos dizem os espíritos, são exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea. Uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitudes e tirar pela comparação as mais proveitosas instruções. Eles não querem mostrar coisas de espíritos extraordinários, mas de espíritos comuns como nós. Quando nós formos para o mundo espiritual, podemos ser evocados, podemos fazer uma comunicação e ela ser registada num livro do doutrina espírita, onde nós damos o nosso testemunho da nossa vida e da nossa situação. Somos iguais aos outros. E é precisamente nessa tentativa de mostrar espíritos que são iguais a nós que há o proveito destas comunicações, porque nós conseguimos identificar: olha, eu sou assim exatamente como aquele. Deixa ver o que é que lhe aconteceu. Então são lições muito importantes para nós, porque preocupando-nos nós com a nossa vida futura, devemos preocupar com a nossa vida presente. Eu vou dar aqui só um resumo de 3 ou 4 casos de espíritos. Por exemplo, um espírito feliz. Um espírito feliz que foi uma senhora que se chamava, aqui é chamada como Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher que faleceu com 36 anos de idade, em 1851. Questiona-se porque é que se retira Deus a vida a pessoas tão novas. Ela
era uma pessoa extremamente caridosa. Era uma pessoa rica, tinha obrigações sociais fortes, porque o marido tinha uma condição importante, dava muitas festas, recebia muitas pessoas, e portanto eles tinham um orçamento para isso muito elevado, e ela tinha o cuidado, pela sua preocupação com os outros, sobretudo com aqueles que tinham mais dificuldades, em retirar desses dinheiros, pôr uma parte de lado para praticar a sua caridade, ajudando, a partir, obviamente, desses meios que eram importantes para o conseguir fazer. 12 anos depois dela ter morrido, um espírito amigo, conhecido, evocou-a. E ela veio e falou. E disse: tens razão, amiga, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, uma vez que estou longe do seu último grau. Mas eu estive na Terra, entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. E diz assim: no entanto, essa felicidade na Terra que eu vivi, que vocês conheceram, não é nada comparada com aquela que desfruto aqui. Esta realidade é muito diferente e traz muito mais felicidade. E dá o exemplo. Os vossos passeios, os contados passos que vocês dão nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos de imensidade mais rápidos que o raio. Fala aqui na questão da capacidade de deslocação no mundo espiritual, dos espíritos que já têm uma determinada grau evolutivo e que estão em trabalho proveitoso, junto dos outros. Pergunta: como são monótonos os vossos concertos, mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma? A música no mundo espiritual é completamente diferente. É uma coisa que só vivenciar. Portanto, ela diz que realmente ela foi muito feliz aqui, mas no mundo espiritual, onde ela está há 12 anos, está ainda a ser muito mais feliz, com experiências muito diferentes. Aqui, tudo é amor, confiança, sinceridade, por toda a parte de corações amantes, nem invejosos, nem ciumentos, coisa que aqui, obviamente, nós encontramos por demais na Terra. E diz que tem ocupações, os espíritos não estão sem ocupação. E diz que essas ocupações, apesar de isentas de fadiga, não há fadiga no mundo espiritual, não há corpo físico, que é o que gera a nossa fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções. Cada qual tem a sua missão, todos têm uma missão a desenvolver. Tem protegidos a voar, amigos terrenos a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, têm muito trabalho para fazer. Mas o vai bem não é de uma rua para outra, como nós fazemos aqui, é de um mundo para o outro. Portanto, a dimensão é completamente diferente. Com facilidade, um espírito que já numa boa condição evolutiva se desloca de um mundo para o outro com tanta facilidade como nós nos deslocamos daqui para a baixa. Ninguém se enfada nesta realidade, diz ela. Diz assim: passei em várias existências por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Mas faltava-me uma dessas provas. Diz ela: porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. E nessa consistiu o perigo. E antes de o tentar, diz ela, eu quis sentir-me bastante forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu uma graça do seu auxílio. Muitos escolhem essa prova, mas fracos para afrontar os perigos, deixam que as soluções do mundo triunfem na sua inexperiência. Como eu, também vós tereis a vossa prova de riqueza. Mas não os apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, aqueles que já estão na prova da riqueza neste mundo, tendo sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na Terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Portanto, isto é a experiência de um espírito bom que está nesta vivência espiritual e que nos chama a atenção para a dificuldade e o perigo da prova da riqueza. Temos de estar muito bem preparados para ela. Aliás, é curioso, por exemplo, nos livros do André Luiz, há um conjunto de situações em que espíritos que estão para reencarnar têm tudo preparado, estão amparados no mundo espiritual, têm o seu plano reencarnatório estabelecido, mas têm medo de vir, hesitam muito na fase final. Têm medo de falhar, mesmo sendo, vão lá, vocês são capazes, nós estamos aqui para vos ajudar. E esta deve ser uma das situações em que as pessoas devem ter medo, porque é a prova mais difícil, porque facilmente somos tentados a resvalar para fazer coisas que são de facto egoístas e orgulhosas. Um outro exemplo, um jovem que morreu com 18 anos, de uma afecção pulmonar, e que os pais ficaram muito tristes e em sofrimento, pensando
que a morte poderia ter sido causada pelo estudo intenso que ele tinha feito durante a sua vida, também um pouco forçado por eles para estudar e para ser. Eles admitiram, ligaram a morte dele pela doença a esse esforço demasiado que ele tinha feito nos estudos. Ele foi educado e disse assim: meu amigo, esperava com impaciência esta ocasião de falar convosco, que agora me facultais. A dor dos meus pais aflige-me. Porém, ela acalmar-se-á quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Era preciso este acontecimento, eu ter morrido, para insinuar-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Os espíritos dizem-nos, muitos de vocês sabem isso, que devemos aceitar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas dores, sem murmurar. Porque senão perdemos muito daquilo que podemos oferecer com esse esforço. Estamos a fazê-lo contrariados. É o que ele diz aqui. Dos pais. Sabeis que o meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Portanto, a evolução pela dor, pelo sofrimento. Porque é ela que, de facto, nos faz modificar. Nós não queremos dor, nós queremos ser felizes. Então, quando temos dor, vamos perceber qual é o motivo dessa dor, desse sofrimento, e vamos procurar mudar. Por isso, todos evoluímos pela dor. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Então, pedia ele a quem o estava a interpelar, informa-os categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me lhes será recusada, como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Como eles duvidavam da existência da vida futura, de que o filho provavelmente tinha morrido porque tinha sido forçado no estudo e que não havia razão nenhuma para ele com 18 anos ter morrido, não existe Deus. Então eu disse, eles não vão poder me ver. Não vão ter essa possibilidade. Mas diz-lhe, no fundo, diz-lhe que eu próprio estou interdito de fazer comunicação com eles, porque o desespero é uma rebeldia à vontade do Omnipotente. E diz-lhe, transmite-lhe esta informação. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Ele ama verdadeiramente os pais e está com eles, procura estar com eles, ampará-los e ajudá-los. Jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes, mesmo quando estava na Terra. Está mais com os pais do mundo espiritual do que quando estava vivo no mundo material. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Em vez de vos afligirdes, isto é o que ele pede ao amigo para lhes transmitir, em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis, isto agora é uma afirmação geral, é um pedido geral, não tenham pena dos que morrem precocemente. Temos tendência a pensar, coitadinho, morreu tão cedo, como é que é possível? Não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo desta vez. Devias ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e soluções irias expor-me. Podias acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta? Que importaria se acontecesse algo de errado? Um atraso na minha evolução de alguns séculos. Atraso de séculos. Porque cometo um determinado erro e depois vou precisar de séculos para conseguir reparar. Então, muitas vezes, a retirada do mundo material, nestas circunstâncias, é vantajosa e está de acordo com aquilo que a providência divina tem para aquele espírito, daquilo que é preciso para a sua evolução. Depois pergunta-lhe o interlocutor, a vossa morte foi dolorosa? E ele diz, apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, sem pensar na morte, e tive então um sonho delicioso. E esse sonho delicioso foi ver o avô, por exemplo, que estava no ar jovem, ver um conjunto de espíritos que o abraçavam e felicitavam, que ele tinha a noção que conhecia, não sabendo na altura exatamente quem, e isso para ele era um sonho. Ele não tinha a certeza se era um sonho ou se não era, ou se era realidade. Ele acordava um pouco desse sonho, embora no mundo espiritual, tinha a noção de que, de facto, havia alguma coisa diferente, e ele diz, foi de facto esse conhecimento que eu tinha da realidade espiritual que me ajudou a entender aquilo que se estava a passar.
E depois o espírito, para tirar a dúvida para ele próprio, o interlocutor, para tirar a dúvida para ele próprio daquilo que os pais diziam, que provavelmente a morte dele tinha sido causada pelo estudo excessivo, perguntou-lhe: a vossa doença não se originou da grande assiduidade no estudo? E ele respondeu: não, não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu devia passar na Terra e coisa alguma poderia aí reter-me. Os sérios estudos feitos apenas me fortificaram a alma e a minha curta existência não pude dar-lhes aplicação, mas nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. E disse: meu amigo, eu parto para junto dos meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. Mas ainda vai influenciar os pais para preparar o espírito, envolvendo-os com energias que permitam que eles estejam despertos para entender, receber e aceitar esta comunicação que o amigo lhes vai fazer. Bom, este conjunto de situações que aparecem aqui, com o conjunto de espíritos que falam, passam por situações que são estas são situações boas, digamos assim, embora de algum desajuste, mas com base em espíritos que são bons, essencialmente, mas há comunicações que, de facto, nos vêm mostrar, por exemplo, a questão que tem a ver com o sofrimento que os egoístas têm no mundo espiritual. Os egoístas no mundo espiritual estão completamente sozinhos. Eles projetam o seu egoísmo na vida espiritual. Eles não veem nada à sua volta. Como apenas se viam a eles no mundo material, no mundo espiritual estão aquilo que se diz em trevas. Projetam essa energia, eles não veem nada, não têm. E ninguém os vai ajudar, porque eles não ajudaram ninguém. Mas tem que haver reciprocidade. Portanto, são muitas situações de sofrimento que são, como dizem os espíritos, eles não são precisos de demónios. Os demónios somos nós próprios. Somos nós próprios que no mundo espiritual entendemos exatamente o estado em que nós estamos. Aquilo que fizemos de errado, tudo aquilo que fizemos de errado nós entendemos e arrependemos fortemente disso. E pedimos, como dizem os espíritos, tantas vezes, com urgência, a vinda a mais uma reencarnação para conseguirmos corrigir esses erros. Portanto, a justiça divina está precisamente neste processo reencarnatório. Reencarnações sucessivas, lei de causa e efeito, cada um responde por aquilo que fez. Ninguém responde pelo outro. Liberdade, responsabilidade. Livre-arbítrio e responsabilidade. Este é o processo evolutivo. Eu estou a construir-me para, de facto, ser perfeito. E, portanto, a justiça divina consiste nesta realidade. E nas oportunidades que nos são dadas consecutivamente para corrigir os erros. Nós podemos levar milénios a fazer o nosso progresso. Ou podemos levar centenas de anos. Depende só de cada um de nós. Então, eu terminaria dizendo o seguinte. Nós somos o que pensamos. E, portanto, é muito importante vigiarmos os nossos pensamentos. O exemplo do egoísta no mundo espiritual, aquilo que ele vê à volta dele é a projeção do seu pensamento. Não é a realidade. Independentemente da luz que haja, ele está em trevas, não vê nada à volta dele. Está sozinho, sem noção de que aquilo vai acabar. É um sofrimento muito grande. Portanto, somos o que pensamos. Os pensamentos levam às nossas palavras, que podem ferir muito o outro, temos que ter muito cuidado nisso, e sobretudo aos nossos atos. Os nossos atos são a implementação, levar à prática os nossos pensamentos. Então nós devemos vigiar-nos nesse sentido. Perceber se os nossos pensamentos são adequados ou não e corrigi-los, evitar que eles andem para a frente quando são errados. E orar pedindo ajuda. Precisamos viver o presente em cada momento da nossa vida. Porque, no fundo, na nossa vida, o presente, o momento presente bem vivido com atenção, com empenho no sentido da melhoria, é o mais importante. É condicionado pelas provas e expiações que são efeitos do nosso passado e determina o nosso futuro. Melhor ou pior, conforme as nossas ações de hoje. Nós é que decidimos. Fazer essa vivência com Jesus como modelo, conhecendo o seu Evangelho, que é o grande remédio para as nossas dores e sofrimentos, que ele, médico das almas, nos trouxe, que é tão bem explicada pela doutrina espírita, e devemos ter sempre presentes nas nossas mentes e nos nossos corações as suas orientações para que sejamos perfeitos, como ele disse, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Quais são essas orientações? São muito simples. Uma primeira, que são afinal 3 orientações, ou 2 orientações, como ele disse, quando foi questionado pelos fariseus, sobre qual seria o maior mandamento, e ele respondeu: o primeiro de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante como o primeiro,
amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui estão a lei e os profetas. Isto é, isto que eu estou a dizer resume o meu Evangelho. Mas como Jesus conhecia bem a natureza humana, sabia que esta orientação de natureza mais espiritual, no domínio das nossas emoções e dos sentimentos, precisamos desenvolver para as controlar, era e é ainda hoje, era a época e é ainda hoje, difícil de concretizar em pouco tempo. Então ele decidiu dar-nos uma segunda orientação. E essa orientação, que é bem mais concreta e simples, para utilizarmos todos os momentos do nosso dia-a-dia, exercitando sempre a prática da caridade, que nos conduzirá ao amor incondicional. E devemos pensar nessa segunda orientação antes de qualquer ação que levemos a cabo em qualquer circunstância. E ela é muito simples. Nas relações com o nosso próximo, que devemos amar como a nós mesmos, como a primeira orientação que ele deu, devemos sempre, antes de agir, pensar o que é que eu lhe devo fazer. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Consultemos a nossa consciência antes de agir numa determinada situação. 10 segundos, fazer aos outros o que gostaria que me fizessem a mim. Então, esta situação, o que é que eu gostaria que me fizessem a mim? E é isso que eu devo fazer. Bom, agradeço a vossa atenção. Leiam A Justiça Divina segundo o Espiritismo ou O Céu e o Inferno, quarto livro da codificação, e vejam nos exemplos na segunda parte, leiam porque são ajudas muito interessantes para nós compreendermos o que é que aquilo que de errado aqui fazemos, ou aquilo que de correto aqui fazemos, consequências é que isso tem no mundo espiritual quando lá estivermos, onde somos muito mais sensíveis e nos apercebemos, temos uma visão até de vidas passadas, etc. Portanto, e isso ajuda-nos, pensando um pouco nisso, vendo com atenção e pensando, olha, eu aqui identifico-me com isto. Eu estou neste momento aqui no planeta e o que este espírito está aqui a dizer que fez com esta consequência é aquilo que eu estou a fazer. A consequência é boa ou é má? Não, se é má, eu tenho que corrigir. São muitas ajudas que nós recebemos.